Oi, vamos iniciar aqui nossa aula com o nosso conteúdo Estrutura e Formação das Palavras, como eu já havia dito. Nós temos os elementos mórficos que eles compõem, que eles ajudam a formar as palavras. No caso, o primeiro deles é o radical, cujo é a base de significação das palavras, é o mais importante, tá? É deles que a gente deriva as outras palavras. Nós temos os afixos, prefixos e sufixos, ou seja, o radical, ele se repete. É o que nós chamamos de palavras cognatas, quando elas pertencem à mesma família. Aquela parte que se repete, nós chamamos de raiz, de radical. E nessa parte é agregado os afixos, que são os prefixos ou sufixos. Prefixos antes do radical e sufixos depois do radical. Outro elemento mórfico importante são as desinências de gênero, de número, pessoa. No caso das desinências verbais de tempo e modo, número e pessoa. Desinências nominais é gênero e número. Nós temos a vogal temática, que é o radical mais a vogal que indica a conjugação daquele verbo. No caso, a vogal temática vai acontecer com os verbos. Vogal de ligação ou consoante de ligação são letrinhas que estão ali só para ligar, para não deixar a palavra feia. Eu até dou sempre o exemplo de gasômetro, que é gás e metro. Para não ficar gasmetro, eles inventaram esse O, que é uma vogal de ligação que ficou gasômetro. Vamos lá. Então, radical é a parte mais importante, é a base de significação da palavra, é a partir dele que nós vamos trabalhar. Nós temos aí palavras cognatas, ou seja, pertencem à mesma família. Cognatas são palavras que pertencem à mesma família. Terra é o radical. Terreno, terreiro, terrinha, enterrar, terrestre. Vejam aqui que foram acrescentados sufixos. E aqui em enterrar, nós temos uma parassíntese, tem um prefixo e um sufixo. E terrestre que tem sufixo. Desinência. Nós temos desinências, gente, nominais e verbais. As desinências nominais, elas vão indicar o quê? O gênero, que eu sempre dou o exemplo. Garotas. A desinência, o radical vai até o T. O A e o S de garotas, esse A é a desinência de gênero e o S é a desinência de número. Mas nós temos as verbais também. Aí vamos analisar bem aqui esse nome cachorrinhas. Cachor, até o segundo R, é a base de significação da palavra, ou seja, é o radical. Inha, indica sufixo de diminutivo, né? A, indica que a palavra é feminina, desinência de gênero, isso mesmo. O S, desinência de número. Então, são morfemas assim que determinam a criação da palavra. Desinências nominais, que indicam gênero e número. As desinências de gênero são A e O. As desinências de números, o S. Gato. Radical, desinência nominal de gênero. Esse O aí define se é macho ou fêmea, tá bom? Gênero. E o S, desinência de número. Gatos, como vocês viram aqui. Então, aqui são desinências nominais, que só são de gênero e número. Agora, as desinências verbais, gente, são mais. Por quê? Indicam o número, o modo e o número que... O modo, o número, pessoa e tempo que os verbos estão, tá bom? Nós temos, mas vocês podem juntar, nós temos a desinência modo temporal, que indica o modo e o tempo, ela é a mesma, e o número pessoal, que indica o número e a pessoa. Tem a vogal temática, que indica a conjugação daquele verbo. É necessário que sempre venham todas? Não. Pode faltar algumas. Então, ó, cantávamos, cante, é o radical. O A, que indica a primeira conjugação, é a vogal temática. O VA, desinência de modo e tempo. E o MOS, desinência de número e pessoa. Dê uma olhadinha com calma, viu?
É muito fácil de identificar. Radical, vogal temática, número, desinência de modo e tempo, depois desinência de número e pessoa. Vogais e consoantes de ligação, como eu já falei, são letrinhas que foram colocadas para facilitar a pronúncia, para ficar bonita a palavra, tá? Para evitar transtornos na palavra. Então, silvícola, paulada, para não ficar pau-ada, colocou-se um L, cafeicultura, para não ficar café-cultura. Então, aqui são consoantes e vogais de ligação. Agora, gente, presta atenção. Os processos de formação das palavras. Nós temos basicamente 2 processos. Esses 2 processos são os 2 básicos, os 2 maiores. Nós temos as derivadas, o processo por derivação, e nós temos as compostas, palavras compostas, que é o processo por composição. Muito legal também de se estudar. Vamos começar pelas derivações, ou seja, elas vão partir de um radical, ó, o processo de derivação parte de um radical. Aí você vai acrescentar prefixo, sufixo, e aí vai ocorrer as modificações. A composição não, são radicais, é mais de uma palavra que se junta, tá? Então, já comece a fazer essa diferença aí. Derivação, processo de derivação, só um radical. Composição, mais de um radical. Derivações. Vamos lá, para os 2 primeiros processos de derivação. Derivação prefixal, derivação sufixal. No caso aqui tem prefixal, gente, mas é sufixal, viu? Aqui é sufixal. Então, prefixal, infeliz, que o in é o prefixo, desonesto, de é o prefixo, injusto, o in é o prefixo. Aqui, derivação sufixal. Livraria, que o aria seria o sufixo, terrestre aqui seria o sufixo e o jogador aqui seria o sufixo. Tá? Então, nós estamos no primeiro processo, que é derivação. Não são só esses 2. A derivação, elas são 5. Nós temos a derivação parasintética. Além da prefixal, além da sufixal, nós temos a parasintética. A parasintética é a palavra que precisa do prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Se você tirar um ou outro, a palavra deixa de existir. Exemplo. Anoitecer, se eu tirar o A, existe anoitecer? Não. Se eu tirar o EC, existe a noite? Não. Então, essa palavra, ela precisa dos 2, por isso é uma parassíntese. Amanhecer, precisa dos 2, tá bom? Se caso você tirar um dos 2 e a palavra continuar existindo, então ela vai ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo, não vai ser parassíntese. Porque a parassíntese você tem que fazer o teste da retirada. Retira um dos 2. Se a palavra deixar de existir, ela não é parassíntese. Ou ela é parassíntese. Nós temos a derivação imprópria. É quando eu uso uma mesma palavra mudando a classe gramatical dela. Ó, a moça é bela. A bela e a fera. Bela aqui é adjetivo, eu não mexi na palavra. A palavra é bela, eu não mexi na palavra. Mas aqui ela mudou de classe gramatical, ó. Aqui ela é adjetivo, aqui ela é substantivo. E de função também, né? Aqui ela é predicativo do sujeito, aqui ela é sujeito. Então, gente, a derivação imprópria ocorre quando eu uso uma palavra mudando a sua classe gramatical. E a regressiva? Que muita gente confunde com a imprópria. Só lembrando que a imprópria eu não mexo na palavra. A palavra lá não era belar e virou bela. A palavra sempre foi bela, ela mudou de classe gramatical. Agora, a regressiva, você vai mexer na palavra. Pular, pulo. Gritar, grito. Sambar, samba. Entendeu? Ela muda a palavra, você faz uma retirada. Por isso, regressiva. Agora, vamos para o processo da composição, gente. Ó, derivação nós já vimos, prefixal, sufixal, pode ser os 2 ao mesmo tempo, ou parasintética, ou imprópria, ou regressiva, ok? Vamos para o segundo processo básico agora, que é de composição. Lembra que eu falei no início que
O processo de derivação trabalha com um radical apenas e você vai agregando coisas a esse radical. Já a composição não, você vai trabalhar com mais de um radical, você vai juntar esses radicais para formar outra palavra. Então, é muito fácil de não confundir, porque o processo de derivação, você trabalha com um radical e o processo de composição não. Justaposição, que é a composição são 2. Enquanto a derivação são 5 processos, a composição só são 2. Justaposição e aglutinação. A justaposição, o próprio nome já está dizendo, gente, justaposição. Eu só coloquei um radical do lado do outro. Não mexi na palavra, não perdeu letra, não perdeu fonema, tá bom? É o caso aí que eu dei o exemplo. Perna longa, pé de moleque, água viva, ok? É uma justaposição. Muito fácil de aprender por conta desse linkzinho aí. Justa, de acordo, eu não mexo na palavra, coloco uma do lado da outra e formo outra palavra. Aglutinação. Agora, a aglutinação, gente, você tem que prestar atenção, que é uma aglutinação, elas se fundem uma na outra. Então, a perda, a alteração no som, a perda de fonema, tá? Fidalgo, que quer dizer filho de algum, alguém importante, era usado naquele tempo, né? A palavra fidalgo, dizia que alguém era fidalgo, era filho de algum importante. Vinagre, vinho mais acre. Aguardente, água mais ardente. Perdeu letras, tá? Água mais ardente, perdeu um A. Vinagre, vinho, perdeu o H, perdeu o G virou o C. Então, houve modificação. Se houve modificação, se houve perda de fonema, perda fonética, perda da integridade fonética, mudança, então é uma aglutinação. Agora vamos outros processos menores, que a gente vai ver na próxima aula também, falar mais um pouco sobre eles. É o hibridismo, né, que é formado com radicais de outra língua. Exemplo, biologia, geologia. Tem muitos hibridismos na ciência. Onomatopeia, o som das coisas. Eu dei o exemplo aí de toque-toque. Abreviação, que é uma redução do vocábulo. Fotografia, foto. Pneumático, pneu. Bicicleta, bici, bike. Tem gente que chama televisão, TV. Bike é até estrangeirismo também. Além de redução, é estrangeirismo. Sigla, IBGE, ONU. É uma sigla. Eu pego as primeiras letras de cada palavra e junto para formar uma sigla. É diferente da abreviação, gente. Neologismo, palavras inventadas. Ou seja, gente, houve há um tempo atrás um político que em um de seus discursos usou a palavra descamisados. Pronto, virou uma febre. Entrou até para o dicionário. Então, é a invenção de novas palavras. Tem palavras novas inventadas, tá? E de tanto usar, acaba entrando para o dicionário. E estrangeirismo, como eu já falei, são palavras de outra língua, que a gente usa como se fosse nota. A gente adota aquelas palavras, que é o caso da tecnologia hoje, da informática, nós estamos cheias de palavras do inglês, né? Live, online, Instagram, e por aí vai. Então, gente, dê uma olhada com calma no vídeo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Beijo.